Boa noite, milionários e milionárias. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje recebendo vocês, porque isso significa que vocês estão prontos para assumir as rédeas da sua vida financeira e aprender como que os gigantes do mercado investem seu dinheiro. E a grande verdade é que eles fazem muito diferente do que a maioria das pessoas fazem. E nessa semana, nessas 4 aulas, você vai aprender exatamente por que essas pessoas ganham dinheiro na bolsa de valores, enquanto a grande maioria perde. No mapa do investidor inteligente, você vai aprender a investir com autossuficiência, confiança, para ter tranquilidade e poder construir um patrimônio imortal que trabalhe para você para sempre. Você vai parar de uma vez por todas de apostar em vez de investir o seu dinheiro. Mas antes da gente começar, primeiro eu quero agradecer você pelo seu tempo, por você estar aqui e pelo seu depósito de confiança. Eu quero que você saiba que eu levo isso aqui tudo a muito sério e eu vou dar o meu melhor para abrir seus olhos e mostrar a oportunidade que o brasileiro está deixando na mesa. A minha missão nos últimos 5 anos tem sido ajudar o maior número de pessoas a atingirem a sua imortalidade financeira. Eu venho atuando como consultor e gestor financeiro, atendendo pessoas cara a cara, uma a uma, ajudando elas a entender as dificuldades que elas passam e como que elas vão construir um caminho para conseguir atingir a sua liberdade. E isso eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, mas em 2020 eu tive uma sacada. Eu percebi que todas elas têm um ponto em comum. Todas as pessoas que eu atendo e atendia durante esses últimos 5 anos têm um ponto que elas querem atingir. O que todos eles queriam era a mesma coisa: se tornar financeiramente imortal. Muitas das vezes até as dúvidas eram parecidas e eu resolvi compilar tudo isso nesse workshop que você está assistindo e no meu curso completo, Como se tornar financeiramente imortal. Além de produzir mais conteúdo em e-books, planilhas, Instagram, grupos de WhatsApp e Telegram, YouTube e Instagram também, para conseguir ajudar o maior número de pessoas rumo à sua imortalidade financeira. E agora, antes da gente partir para o conteúdo, eu quero te mostrar um trechinho curto de um vídeo que eu gravei, que eu tenho certeza que vai abrir seus olhos da oportunidade que é investir na Bolsa de Valores. E mais do que isso, começar agora. Então olha aí. Se você parar para pensar, hoje, a maioria dos investimentos que antigamente davam algum retorno, hoje não dão retorno nenhum. E é isso que está fazendo com que um grande número de pessoas comecem a investir na Bolsa de Valores. E é exatamente aí que mora o perigo. Existe uma história muito comum que provavelmente você já presenciou aí na sua família ou em algum grupo de amigos, daquela pessoa que investiu o seu dinheiro, que estava guardado, seu suado dinheiro, em ações, em uma determinada ação, e essa ação começa a cair e a pessoa vai vendo aquele rendimento negativo, vai ficando com medo, vai ficando assustada, mas ela se recusa a tirar, continua segurando, o ativo continua caindo e em um determinado momento ela se dá por vencida e vende aquela ação. E ela tomou um baita de um prejuízo e ela fica naquele loop, achando que aquilo foi uma aposta, que Bolsa de Valores é roleta russa, que Bolsa de Valores é jogo de azar. Mas na verdade, passa-se algum tempo depois, aquele ativo, imagine que bate a máxima histórica e tem uma supervalorização. Essa história não é única, essa história sempre se repete, porque a maioria das pessoas na verdade perde na bolsa, enquanto a grande minoria sabe realmente investir de forma inteligente e fazer patrimônio lá dentro. E acredite, essa história é muito comum. Eu, durante a minha vida profissional, já ouvi essa história da boca de dezenas de pessoas. E no fim do dia essas pessoas se frustram. E no meu ponto de vista não poderia ser diferente.
Mas na verdade, presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso acontece porque a pessoa tratou o seu investimento como uma aposta. Ela nem sabia o que ela estava fazendo e acreditava que ela conseguiria prever se aquele ativo subiria ou cairia num curto período de tempo. Agora, eu tenho um segredo para você, e esse segredo é ouro em pó. Ele teria ajudado qualquer investidor a não perder dinheiro na bolsa de valores ou teria ajudado a fazer uma fortuna no longo prazo. E o segredo é o seguinte: existe forma de prever se uma ação vai cair ou vai subir? A resposta é muito simples, a resposta é não. E isso é meio óbvio. Na verdade, seria muito fácil ficar rico, ficar milionário ou bilionário da noite para o dia. Seria só você pegar todo o seu dinheiro, colocar na ação que ia subir naquela semana e esperar para ficar rico. Mas na verdade não é assim que acontece. Mas agora é que vem a parte mais importante. É impossível sim prever se um ativo vai subir ou vai cair em um curto período de tempo, mas você já pegou para analisar o histórico ao longo de vários anos de um bom ativo financeiro? Você já viu ali empresas boas, resilientes, que ano a ano costumam dar lucros crescentes? Observe aí o quanto que essa empresa cresce ao longo de 10 e 15 anos. É óbvio que mesmo uma empresa com uma excelente reputação, um ótimo histórico que todo mundo conhece, vai passar por quedas no caminho. Mas se você comprar hoje, muito provavelmente em 10, 15 anos você vai ganhar com isso. É claro que mesmo assim é impossível prever. A empresa pode quebrar, pode acontecer alguma catástrofe, sei lá. Mas se você tem uma carteira balanceada, com bons ativos e de forma diversificada, e deixa lá o seu patrimônio pensando no longo prazo, muito provavelmente ao longo do tempo você diminui seu risco e ganha dinheiro. Mas é claro que para chegar lá, você precisa ter conhecimento, estratégia, você precisa ter um mapa. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui. Já deu para pegar mais ou menos o fio da meada, né? Mas isso aqui é só a pontinha do iceberg. Porque do mesmo jeito que a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa, igual eu contei a historinha uns minutos atrás, existe um grupo de pessoas que ganha muito dinheiro no mercado financeiro. E esses são os que eu chamo de investidores inteligentes. São as pessoas que agem com conhecimento e estratégia, usando uma metodologia simples, que faz com que os seus investimentos virem uma bola de neve e seu patrimônio tenda ao infinito. E assim, você se torna financeiramente imortal. O seu dinheiro começa a trabalhar para você, ele começa a pagar suas contas do dia a dia, faz com que você se aposente mais cedo e te dê mais liberdade e que realmente os seus sonhos se concretizem. E eu te prometo que eu consigo te ajudar a chegar lá. Você não vai ficar dependendo de mim a vida toda, não. Você vai aprender a fazer isso com confiança, com autossuficiência, passo a passo. Igual eu venho fazendo nos últimos anos com vários clientes, igual a todos os alunos da minha última turma do meu curso completo, Como se tornar financeiramente imortal. Dá uma olhada seguindo que um dos meus alunos falou sobre o curso e em seguida eu vou te explicar como que funciona essa estratégia que cada vez mais faz com que investidores inteligentes construam um patrimônio imortal. O curso Como se tornar financeiramente imortal foi um marco para mim no assunto investimentos. Mesmo quem tem conhecimento zero em mercado financeiro, como era o meu caso, o curso traz de forma simples e objetiva o conhecimento desde assuntos mais básicos, como planejamento financeiro, até renda variável, montagem de uma carteira bem otimizada. Então, eu recomendo a todos que pensam numa diversificação de investimentos, acumulação patrimonial ou geração de renda passiva, porque o curso ele é bem completo, ele traz de forma muito didática e com a filosofia que condiz com o que eu buscava, que são investimentos não especulativos, visando o longo prazo, com maior segurança, baixo risco. Então, com uma estratégia inteligente, bem definida, que o curso te possibilita montar, você consegue sim alcançar sua independência financeira, montar um bom planejamento, ter uma boa saúde financeira e fazer bons negócios, boas escolhas de ativos, bons investimentos e a sua jornada para alcançar a sua aposentadoria, sua liberdade, sua imortalidade financeira fica muito mais clara e muito mais próxima do que você imagina. Então é isso, eu recomendo a todos e uma pena que eu não fiz esse curso antes. Esse é o único arrependimento, não ter feito antes. Valeu, um abraço. Bom, nesse vídeo vocês viram uma das pessoas
do curso completo Como se tornar financeiramente imortal, que aprendeu a como investir de forma inteligente. Mas agora eu quero te mostrar alguns gráficos. Esse gráfico que você está vendo aí na tela é o gráfico de uma empresa que talvez, só talvez, você conheça ou tenha e use algum dos produtos dessa empresa todos os dias da sua vida. Esse é o gráfico da valorização da Microsoft nos últimos anos. E esse segundo gráfico que você está vendo aí na tela é um gráfico hipotético. Se eu tivesse feito uma carteira de investimentos lá em 2000 até 2018 com apenas um critério de seleção, essa aí seria a rentabilidade que eu teria conseguido. E esse gráfico que você está vendo agora na tela é um gráfico de uma carteira também hipotética, mas utilizando um outro critério de seleção. Então você observa aí a valorização desde 2000 até 2018, somente mudando a minha escolha de portfólio. E esse gráfico aí é um gráfico de um fundo que investe em 500 empresas. E a gente está falando aqui das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse gráfico aí é um gráfico comparando uma carteira com um único critério de seleção com esse último fundo que você viu, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse gráfico da tela agora é o gráfico do índice da Bolsa de Valores em dólares, desde 1963. E nesse gráfico você pode ver de forma dividida os momentos de alta e os momentos de baixo do Ibovespa. E esse aqui agora é o mesmo gráfico, só que mostrando o rendimento em cada um dos ciclos desses períodos. E esse aqui é o gráfico da taxa básica de juros do Brasil, ou seja, da taxa Selic, ou em outras palavras, da renda fixa brasileira. E esse aqui é o número de vezes que o custo de vida se multiplicou no Brasil nos últimos 35,8 anos. Então vou resumir a história para você. Você trabalha igual um condenado, você trabalha todos os dias da sua vida, você dá duro no trabalho, você agrega valor para a sociedade, você investe e guarda o seu suado dinheiro, mas mês que vem o seu patrimônio vale menos. E isso continua. No mês seguinte vale menos ainda. E sim, é verdade que os preços sobem, mas também é uma outra grande verdade que o real, a moeda brasileira, sofreu uma das maiores desvalorizações no ano passado, no ano de 2020. Então, se você investe sem saber o que está fazendo, se você investe em renda fixa atrelada à taxa básica de juros, que é o que a maioria das pessoas aqui no país fazem, provavelmente hoje o seu dinheiro vale menos do que 20% do que valia no início do ano passado. Ou seja, o que você comprava por 10 mil reais, hoje você compra por 12 mil reais. Aquele carro que você comprava por 100 mil reais, hoje você só consegue comprar ele por 120. E aquele imóvel, aquele apartamento de 1 milhão de reais, hoje vale 1 milhão e 200 reais. E o grande ponto é que daqui a 5, 10, 15 anos, a coisa continua. E você precisa garantir um retorno real para o seu tão suado dinheiro que seja minimamente acima da inflação. E o único jeito de você fazer isso, que é o caminho certo, que é eficaz e simples, é investindo em ativos reais. Ou seja, investindo em ativos que geram renda, como ações e fundos imobiliários, por exemplo. E para fazer isso, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser economista, você não precisa ser o Neymar da Bolsa. Você só precisa ter um norte, uma direção, um mapa. E a verdade é que, depois de atender centenas de pessoas e depois de mais de 10 anos investindo, eu concluí que quanto mais simples e bem definida for uma estratégia de investimentos, melhores serão os resultados. E no mercado o que mais tem é pessoas comuns, com resultados excelentes, e pessoas que se dizem profissionais com péssimos resultados. Por isso, você tem que aprender que o segredo é comprar todo santo mês, todos os meses, ações de boas empresas. E no final o resultado vai ser só um, você viver de renda passiva. E é isso que eu vou te ensinar agora. Muita gente acha que ganhar dinheiro na bolsa é comprar na baixa e vender na alta. Mas na verdade não é assim que funciona. Eu vou colocar um gráfico agora na tela. E esse gráfico mostra desde 1950 até 2020 dois cenários. Um cenário em que você está investindo em bons ativos e mantendo aqueles ativos na carteira. E o segundo cenário é que você está investindo em ativos e está tentando achar o timing de mercado, ou seja, está tentando achar o ponto de entrada na compra e o ponto de saída na venda. E na verdade, nos últimos 70 anos, essa aí é a grande diferença que você encontra no resultado de rendimento em cada um desses cenários. Em outras palavras,
não arrisque ficar nem um segundo fora disso. Quando as pessoas me perguntam, Vitor, qual o melhor momento para investir? E a resposta para essa pergunta é sempre. E eu vou colocar agora na tela um outro gráfico que, se você tivesse investido $100 lá em janeiro de 2000 no índice S&P 500, que é um índice que replica as 500 maiores empresas americanas, e não tivesse feito absolutamente nada, hoje você teria tido um retorno de aproximadamente 270,9%. Enquanto, se você tivesse complicado sua vida e tentado achar o timing de compra e venda desses ativos, e por decorrência disso tivesse perdido os 10 melhores dias durante esses anos, na verdade você teria tido um retorno de 69,9%. Ou seja, durante todos esses anos, somente 10 dias teriam dado uma diferença de aproximadamente 200%. Ou seja, pare de brincar de prever. Ninguém tem uma bola de cristal. Parece mentira, mas o gráfico que eu vou colocar agora na tela é o gráfico do Ibovespa em 2020. Esse gráfico está analisando desde o primeiro pregão do ano até o último pregão do ano. E esse gráfico só me leva à conclusão de que ninguém é mágico, ninguém é vidente, e é impossível você saber se o ativo vai subir ou cair. Mas na verdade é totalmente possível você definir uma estratégia e investir de forma inteligente. Ou seja, você precisa investir para ser sócio e não para jogar. Você precisa ser um investidor e não um torcedor. E eu entendo completamente que o termo viver dividendos e se tornar financeiramente imortal são termos incomuns para o brasileiro. Afinal de contas, o brasileiro foi treinado para enxergar o mercado de ações como uma ferramenta de especulação e um jogo de azar, e não como um instrumento de acumulação de patrimônio e geração de renda. Além disso, isso é muito raro. É muito incomum você encontrar uma pessoa que realmente vive de dividendos. Isso gera a impressão que atingir esse patamar realmente é para pessoas que são muito ricas ou que são herdeiras. Felizmente, apesar de ser incomum e não ser rápido de você conseguir atingir isso, viver de dividendos é plenamente possível de ser atingido. E o grande problema, na minha visão, que faz com que a gente não encontre hoje no Brasil várias pessoas que realmente vivem de dividendos, além, óbvio, da ridícula falta de educação financeira aqui no Brasil, é o fato de as pessoas que realmente se interessam ou investem na Bolsa de Valores hoje usam isso como instrumento e acreditam ser uma ferramenta totalmente especulativa. A busca dessas pessoas é somente o ganho de capital em operações de curto prazo. E quando elas conseguem, se elas conseguem, elas pegam esse lucro e investem na renda fixa. Por isso que é tão importante você conhecer o que está fazendo, para você não se assustar e perder dinheiro com as quedas. Esse gráfico que eu vou colocar agora na tela mostra justamente isso. Pessoas que se assustam em momentos de queda e, na verdade, isso custa muito caro no longo prazo. Exemplo 1, a pessoa tinha uma carteira estrategicamente estruturada, mas na crise de 2008, na crise de subprime, ela tomou um susto, mudou a estratégia e, na verdade, isso custou mais de 100% de rendimento nos próximos anos. No exemplo 2, a pessoa também tinha uma carteira estrategicamente estruturada, mas depois da crise dos caminhoneiros em 2017, entrou em pânico, se assustou, mudou sua posição e isso custou caro no ano seguinte. E do contrário das pessoas, existe um grupo de poucas pessoas que realmente enxergam o mercado como ele deveria ser visto, como uma forma de acumular patrimônio, investir em boas empresas e conseguir participar no longo prazo do lucro delas e conseguir construir uma carteira realmente imortal. Compartilhando aqui com vocês um desabafo, é decepcionante, eu leio em alguns lugares e até televisão, a mídia falando que é inviável ou então que é incomum, que é uma coisa impossível você viver de dividendos, porque os resultados são certos e isso vem do lucro das empresas, porque isso não faz sentido nenhum. Porque afinal de contas, assim como o investidor que compra ações e visa receber dividendos a partir do lucro de atividades comerciais e empresariais que tem por trás daquele negócio, se você olhar para donos de padarias, escritórios, empresas e outros negócios, também investem seu patrimônio e seu tempo naquilo, visando ter lucro e realmente ganhar com aquilo porque eles dependem disso. As pessoas deveriam começar a enxergar o mercado de ações da mesma forma que o dono de uma padaria, o dono de um comércio, o dono de alguma empresa enxerga o seu negócio. Porque ele não está preocupado com quanto que a empresa vale diariamente. Ele está preocupado com quanto que aquilo vai gerar de lucro e a geração de caixa naquele negócio.
porque ele não quer vender. Ele está preocupado em manter isso no longo prazo porque esse é o real sustento da pessoa. Então, se a padaria está vendendo mais pães e está gerando mais receita e faturando mais, isso é um bom sinal, porque os sócios daquele negócio provavelmente vão ganhar mais dividendos. E isso os incentiva a realmente se dedicar e investir ainda mais naquilo. E no caso do investidor em ações, ele ainda tem a grande vantagem de poder escolher e analisar só as boas e ótimas empresas. Empresas que são marcas renomadas, que têm um histórico, que geralmente crescem ano após ano. Além disso, eles conseguem filtrar e entender quais vão ser os sócios na gestão daquilo. Geralmente um pequeno comércio, uma pequena empresa, não tem uma gestão tão qualificada e profissional igual o mercado acionário tem. Além disso, diferente do dono da padaria, o investidor no mercado acionário ele tem a possibilidade de investir o capital dele em um pouquinho de cada uma dessas boas empresas. E não necessariamente fazer igual o empresário, que é ter todo ou praticamente todo o seu capital em um único negócio. E essa diversificação acaba protegendo o investidor. Uma vez que a carteira dele é composta por várias empresas, se em determinado ano uma decidir não pagar bons dividendos, que pode completamente acontecer, as outras que existem lá, inúmeras, podem acabar compensando isso. Então, na média, investindo em bons ativos, em empresas boas, em ações, em fundos imobiliários, você vai conseguir construir uma renda passiva resiliente e que tende a crescer no longo prazo. Então, em outras palavras, o que eu estou te falando e propondo aqui é: construa a sua própria holding para viver de dividendos. E é claro que isso tudo não é rápido e nem fácil. O investidor tem que ter o hábito e a consciência de economizar e investir todos os meses, reinvestir os dividendos por um longo período de tempo e, é claro, ele tem que entender da volatilidade para conseguir aproveitar as promoções do mercado. Mas se você realizar aportes constantemente e comprar bons ativos geradores de caixa, tempo a tempo a sua bola de neve da renda passiva, ou seja, dos recebimentos de dividendos, vai crescer e ao longo do tempo você vai conseguir fazer com que isso arque com todas as suas despesas e, além disso, consiga pagar o seu lazer e até outros sonhos que você tem na vida. Com esse hábito, ao longo do tempo, o investidor vai conseguir construir a sua própria holding, que vai ter ali embaixo inúmeras empresas dos mais variados setores e segmentos, imóveis, galpões logísticos, e essa holding vai te proporcionar uma generosa renda a partir da participação de inúmeros negócios. E meu objetivo e esperanças mais sinceras e que eu tenho convicção é que, depois de um tempo, várias pessoas vão me ligar contando que, com muito esforço, estratégia e dedicação, conseguem hoje viver de dividendos. E eu tenho certeza que o termo viver dividendos e financeiramente imortal vão se tornar muito mais comuns aqui no Brasil. Agora, antes de continuar, eu quero te fazer um pedido. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e o que mais você gostaria de aprender nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Você também pode mandar tudo no Instagram, @vc.milionaire. Manda direct, manda nos stories, responde o que você quiser. Eu tô aqui para ajudar. Então não deixe de fazer seu comentário aqui embaixo. Bom, vamos continuar. Isso tudo que eu acabei de falar para você, na verdade é a pontinha do iceberg. Mas não deixa de ser um conhecimento que vai te colocar na frente da maioria das pessoas que já investem ou estão querendo começar a investir. O objetivo de hoje é fazer com que você invista com maturidade e não trate tudo como uma aposta. E sempre lembre também que não existe bola de cristal, mas com uma carteira diversificada, com bons ativos, no longo prazo não existe nada que vá te enriquecer mais do que a bolsa de valores. Inclusive hoje, em momentos que a gente vê retornos muito baixos de certos investimentos ou até negativos. Então, se você sair daqui dessa aula com essa consciência, eu já estou satisfeito. A paciência, o tempo e bons ativos são atributos fundamentais para você conseguir construir uma carteira imortal. Mas também é importante ter conhecimento e saber analisar os melhores ativos de forma autossuficiente e com confiança. E é só isso que vai te garantir que você não vai vender em momentos de pânico. E acredite, os momentos de queda, os momentos de baixa acontecem. E ter uma carteira vencedora, diversificada, vai te dar a tranquilidade que pouquíssimas pessoas têm. Você não precisa encher sua cabeça de cabelos brancos para conseguir ganhar dinheiro na bolsa. Na verdade, com poucos minutos você consegue fazer isso bem feito. E desse jeito você consegue ter mais tempo para focar no que interessa e que realmente enriquece, que é o seu trabalho, para você conseguir aumentar o seu nível de investimentos
e acelerar todo esse processo para se tornar financeiramente imortal. Eu realmente acredito que qualquer pessoa que domine isso bem consegue se organizar financeiramente e planejar sua vida para atingir a liberdade onde você vai conseguir se aposentar sem nenhuma preocupação financeira. Ou então, sei lá, continuar trabalhando, mas ter todas as contas pagas só com os dividendos. Esse é um sonho comum de todos os meus clientes que eu traduzi em se tornar financeiramente imortal. Eu vou te mostrar como começar, como sair do zero, sem medo, tendo a certeza de que você fez o melhor aporte possível para você no mercado financeiro e que você fez isso sem depender de ninguém. Até porque, muitas vezes que você se depara com uma dica de investimento na internet, a chance de já ser tarde demais é enorme e muitas das vezes o certo a se fazer seria exatamente o contrário do que estão sugerindo. Mas na verdade isso acaba atrapalhando, não ajudando. Então a sua estratégia, ela precisa ser certa para uma pessoa, para você. E você precisa executar isso de forma constante e com confiança. E na próxima aula eu vou mostrar também o resultado de alguns alunos do meu curso, como se tornar financeiramente imortal, e você vai ver na prática que realmente não importa quanto dinheiro você está investindo ou quanto de conhecimento que você tenha hoje sobre o mercado financeiro. E como eu sei que nesse workshop já tem pessoas assistindo que estão interessadas no curso, eu vou mostrar na próxima aula o que o curso tem de conteúdo e o que ele pode oferecer para você. Aproveita essa semana para tomar as rédeas da sua vida financeira e construir um patrimônio imortal no longo prazo. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para te ajudar e é exatamente isso que eu faço há vários anos com várias pessoas. Eu acredito, infelizmente, que essa é a grande falha na educação financeira e eu também acho que não deveria ser assim. Um abraço!